Tudo que te falaram sobre método científico tá errado. Sabe aquele papo de que método científico começa com a observação, que o cientista vai lá, observa a natureza, aí ele cria uma hipótese para tentar explicar aquela observação, depois ele faz a experiência para ver se a hipótese dele faz sentido e por fim ele chega numa conclusão? Sabe esse caminho todo aqui? Só que é mentira. O método científico não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito porque não existe método científico. Não existe um único método científico que seja universal e que sirva para todas as ciências. E o vídeo de hoje é para mostrar isso, para mostrar para vocês, com base em eventos históricos, em filósofos da ciência, o porquê que isso acontece. Então, se você quiser saber, fica até o final. Olá, me chamo Bruni Pontes e o vídeo de hoje é o segundo vídeo da série que eu tô fazendo com base no livro A Fabricação da Ciência, do Alan Chalmers. Então, se você quiser acompanhar, ver o primeiro vídeo e tentar entender mais ou menos o que tá acontecendo, você pode clicar no card aqui e assistir. E esse livro aqui, ele é a continuação de um outro livro do Alan Chalmers que eu já fiz aqui uma playlist inteira completa falando sobre todos os capítulos e discutindo diferentes visões sobre a ciência, que se você quiser assistir também, tem um card aqui ó, pra você assistir. Então vamos pro assunto de hoje. A gente pode ver diferentes formas para se tentar explicar o que seria esse método científico. Uma das primeiras que a gente vai ver aqui, ela vai recorrer à natureza humana. Ela tenta entender o que é a natureza humana e como que o ser humano faz a ciência. Então, se o ser humano é quem faz a natureza, a ciência no caso, se a gente entender a natureza de cada pessoa, a gente vai conseguir entender o que seria ciência e o que não seria ciência. E partindo disso, a gente vai chegar em duas escolas diferentes que vão levar em conta duas capacidades importantes do ser humano. Uma delas é o raciocínio e a outra são os sentidos. É essa capacidade da gente conseguir interagir com o ambiente, conseguir receber estímulos do ambiente de diferentes formas, seja por visão, por cheiro, por tato, enfim. Obviamente que a ciência acaba focando mais em visão, que a gente vai ver mais pra frente. E a primeira que a gente vai ver hoje são os racionalistas. Um dos grandes nomes do racionalismo é o René Descartes. René Descartes, esse cara bonito aqui, ele é aquele cara famoso da frase penso logo existo. Então já dá pra ver aqui um foco enorme que ele vai dar no pensamento, em como o raciocínio seria o principal objetivo, o principal objeto do ser humano que faz a gente conseguir desenvolver a ciência e desenvolver um conhecimento verdadeiro. E ele vai fazer isso aqui principalmente no Discurso sobre o Método, que foi um livro que ele publicou em 1637. Nesse livro, ele vai rejeitar o costume e a autoridade como fonte satisfatórias. Então aqui a gente vai ter muito um contraponto à questão da própria igreja mesmo, de você ter a verdade na tradição. A verdade é essa porque tá na Bíblia. Bom, ele vai ser contra isso e vai levar em conta a racionalidade humana para ser um contraponto a essa noção. E aí ele vai defender que a natureza do conhecimento científico deveria ser entendida pela luz natural da razão. Então a ideia seria que a gente chegaria na verdade partindo da razão pura. Então a nossa razão pura seria o suficiente para que a gente chegasse em uma verdade universal. E temos alguns problemas sobre isso que o Chalmers traz pra cá, né? E é isso, né? Tudo que eu tô trazendo aqui é o Chalmers que tá falando, não sou eu. Ele vai falar pra gente, basicamente, que a gente tem essa tentativa de justificar diversas proposições. Então você teria algumas afirmações que seriam derivadas do pensar. Então, pessoal, é como se você tivesse que... É como se o fato de você pensar fosse o suficiente para fazer com que a gente chegasse na verdade. E o Chalmers vai apontar isso como um problema pra gente. E a gente consegue ver que isso não se sustenta porque boa parte da física de Descartes hoje em dia é vista como falsa. Se o pensar fosse o suficiente pra gente chegar numa verdade universal, a física do Descartes não teria motivo pra ter errada, porque ele é um ser humano e se a lógica que o ser humano, porque ele raciocina, ele chega na verdade, então não faria muito sentido ele chegar na verdade universal e logo em seguida a gente quebrar essa verdade universal. Então ela não é tão universal assim. E aí a gente vai agora para um segundo pensamento que são os empiristas. Dos empiristas a gente vai ter um grande nome que é o John Locke. Ele acaba sendo muito famoso dentro da economia. Só que os empiristas vão dar muito foco nos sentidos. Então enquanto Descartes estava falando da racionalidade, aqui a gente vai ter um foco maior na questão dos sentidos. E como problemas, a gente teria basicamente a falibilidade
realidade e campo restrito dos sentidos. Então os sentidos, eles são falhos e os sentidos são restritos. A gente não consegue enxergar tudo, a gente não consegue chegar em todos os fatos. Tanto que boa parte da ciência, que se você viu aquela outra playlist que a gente já conversou, boa parte da ciência, ela precisa de diferentes ferramentas para conseguir investigar aquele objeto. A gente não usa só os nossos sentidos. E além disso, boa parte dela vai ser derivada de teoria. Não é a observação. E é a teoria que vai primeiro fazer com que a pessoa chegue naquilo. Você não começa pela observação, você começaria pela teoria. É só você que já fez algum TCC na vida, seja de faculdade, seja de final de ensino médio ou qualquer coisa do tipo. A gente não começa pela observação, a gente começa pelo referencial teórico. Então não é a observação que guia a ciência. Então isso já mostra que esse método científico começaria pela observação, já é falho aí. Já é errado, até levando em conta a coisa que o pessoal do Fundamental 2 faz no TCA do 9º ano. Isso daí já meio que mostra que não é assim que funciona a metodologia científica. E a outra questão é que você tem um grande problema em conseguir justificar generalizações que ultrapassam as observações. Então, se você tem um número infinito de observações, como é que você consegue chegar num ponto e generalizar isso ao infinito? Então, por exemplo, eu posso falar que se eu pegar uma caneta aqui e soltar, ela vai cair. Eu posso pegar um lápis aqui e soltar, vai cair. Pegar um outro lápis, soltar aqui, vai cair. Essas são minhas observações. Não existe uma lógica que diz que o próximo lápis que eu vou soltar aqui vai cair. Isso é uma generalização. E essa generalização vai ser um problema para essa questão da observação. Se a observação é o mais importante, você não conseguiria generalizar. Essa seria uma das principais críticas aqui do Chalmers. E aí, uma das coisas que o Chalmers vai trazer vai ser uma crítica principalmente à própria noção de que a natureza humana seria um ponto importante para isso. E ele vai trazer um problema fundamental, que é o que acaba causando essa questão toda. Que ele vai apontar pra gente como que o ser humano é moldado pela sociedade. A gente é importante o nosso raciocínio, é importante a nossa observação. Só que você não consegue buscar uma essência imutável quando a gente vai comparar diferenças sociais, culturais e históricas. E a gente consegue ver isso de forma mais simples porque os processos empíricos e os racionais vão se desenvolver ao longo do tempo. Então a gente não tem uma questão universal ali. Você não tem mesmo que seja o raciocínio, que seja as questões de empiria, as questões de observação, ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo isso. Se isso fosse universal de fato, não teria motivo e não teria sentido em você desenvolver. Se é universal, já é universal, não tem pra onde ir. Antes de continuar, vou pedir a ajuda de vocês aqui. Vocês estão gostando do canal? Se vocês gostam do conteúdo que eu trago pra vocês, não esquece de deixar o gostei aqui. E se gosta muito e quer me ajudar muito a comprar ração pros meus gatos e areia, que essas paradas tá caro, você pode comprar o nosso e-book. Você está cansada de ser uma pessoa miserável com baixa perspectiva de vida por conta da atual emergência climática? E além disso tudo, não consegue um mínimo de paz por estar com seu nome mais sujo que pau de galinheiro? Seus problemas acabaram! Chegou o novo e revolucionário Lucrando com o Fim do Mundo. Neste e-book, Brigitte de Aljubarrota nos conduz por uma jornada mágica construindo um mindset inédito. As catástrofes climáticas deixam de ser meros desafios e se transformam em cases de sucesso para a criação de negócios disruptivos, partindo de uma perspectiva de prosperidade completamente original. Compre hoje mesmo a sua edição de Lucrando com o Fim do Mundo e passe a utilizar o sistema climático global em colapso como fonte para o seu primeiro milhão. Saindo agora dessa questão que parte do recurso à natureza, a gente vai ter algumas outras escolas que vão recorrer a outras questões. E das duas que a gente vai ver aqui hoje, vão recorrer à história da física. Ela vai levar em conta que pra gente entender o que é a ciência, a gente tem que basicamente nos concentrar na história da ciência e tentar acompanhar os métodos dela. E essas pessoas fazem isso focando na física, porque vão entender a física como uma ciência exemplar para todas as outras ciências. E a gente vai ver daqui a pouco por que isso é completamente errado e completamente torto. Por que não faz sentido você partir desse ponto aqui. O primeiro grupo que a gente vai ver são os positivistas. Os positivistas, eles vão ser próximos dos empiristas porque eles vão entender que a ciência autêntica tem que ser verificada. Então, a gente teria, né, a ciência, o fato científico seria mostrado verdadeiro quando a gente levasse em conta alguns protocolos de forma geral. E no final das contas, esses fatos seriam revelados
aos observadores que são cuidadosos por meio dos sentidos. Então a gente chegaria, na verdade, basicamente observando a natureza com cuidado, com um método, com alguns métodos, com alguns cuidados a mais do que o senso comum, por exemplo. Como problemas aqui, o Chalmers vai trazer pra gente que esses relatórios de observações, eles são públicos e são passíveis de revisão e de teste. E isso vai mostrar pra gente que não existe verdades que são indiscutíveis e reveladas, entre muitas aspas, pelo sentido dos observadores. Então não basta a gente só olhar pra natureza. A gente não vai chegar numa verdade pra isso. A gente precisa dessa revisão constante. E um dos exemplos é a questão da Terra estática. Então, por muitos milênios, o ser humano achava que a Terra não se movimentava, não se movia. Porque a nossa empiria diz isso. A gente vê que o céu se mexe. A gente vê o Sol caminhando, voando pelo céu. A gente vê a Lua voando pelo céu. A gente não vê nada nesse sentido da Terra se mexendo. Então, só depois, com o desenvolvimento de outras formas de pensar, de outras formas de se analisar o cosmos, que a gente conseguiu chegar na conclusão de que não, a Terra se move sim. Ela não tá parada, a gente não tá preso dentro de um domo. E a outra questão é a mesma lacuna lógica que a gente tinha no caso dos empiristas, que a gente tem uma quantidade finita de observações e uma generalização que é universal. Como é que a gente sai de observações finitas para algo universal? A gente não consegue fazer esse salto. Não faz sentido nenhum a gente sair de uma quantidade finita para algo infinito. Não existe essa possibilidade. Então você não consegue justificar a ciência partindo só dessas observações. E aí, além dos positivistas, temos também os falsificacionistas. Um dos grandes nomes do falsificacionismo é o Karl Popper. E ele vai trazer a noção de que as teorias científicas são falíveis. Então elas são sujeitas a um aperfeiçoamento ou substituição. E ele vai levar em conta que se a gente quer dizer alguma coisa sobre o mundo, a gente tem que aferir o mundo e comparar com essa teoria. Então a gente tem que observar o mundo, ver como ele funciona de fato e ver se ele condiz com essa teoria ou não. E a gente teria alguns critérios que seriam importantes para fazer essa comparação, para você falsificar ou não uma determinada teoria. E o que a gente consegue entender, o que o Chalmers traz, é que muitos desses critérios, se eles fossem levados a ferro e fogo, muito do que a gente tem na física hoje em dia não seria considerado uma boa ciência, porque ela não passaria nesses métodos rígidos do falsificacionismo. Então, um dos exemplos que ele traz pra gente é a rejeição das teorias falsificadas. Um exemplo que ele traz é da astronomia do Newton, que encontrava algumas observações incompatíveis e mesmo assim você não excluiu ela por isso. Os cientistas da época não trataram a astronomia newtoniana como falsa porque tinham alguns problemas. Se você fosse seguir esse ponto, né, você tem um erro que essa teoria não consegue explicar. Logo, ela é falsa. E então, se ela é falsa, você joga fora e vai atrás de outra coisa. Não fizeram isso. E aqui é um dos exemplos que eu trouxe pra gente discutir um pouquinho. Um dos exemplos é a questão da órbita de Mercúrio. Quando a gente para ver a questão das órbitas dos planetas, a gente pensa na escola principalmente na questão da translação, da rotação e coisas do tipo. Só que não são só esses movimentos que existem nos planetas. Um deles aqui é a precessão apsidal. Do mesmo jeito que aqui, no caso, né, o planeta ele tá em órbita ao Sol, a própria órbita também está em rotação. E aí isso vai acontecer principalmente por conta da interação com os outros planetas e outras questões do tipo. As leis do Newton previam todas essas questões. Só que, mesmo assim, tinha alguns pontos que acabavam sendo incapazes de você responder direito. E um deles é justamente a posição de Mercúrio. Então, mesmo você levando em conta essa precessão apsidal e levando os cálculos da física newtoniana em conta, era muito difícil de você conseguir acertar em que posição que estava Mercúrio. E aí em vez de você só jogar fora a teoria, uma coisa que eles fizeram foi tentar justificar isso. E aí eles atribuíram isso à presença de um planeta que não teria sido observado ainda, que se chamava Vulcano. Hoje em dia a gente sabe que não é Vulcano que existe ali. Hoje em dia a gente sabe que esses problemas vão ser explicados basicamente, né, pela relatividade geral de Einstein. Então, na relatividade geral, a gente sabe, né, que a massa vai deformar o tecido do espaço-tempo ao redor dela, e quanto mais massa, maior essa deformação. Então, como Mercúrio está mais próximo do Sol, várias questões diferentes, a gente vai ter algumas mudanças que a teoria newtoniana não consegue explicar. Só que a relatividade geral consegue explicar. E mesmo assim, mesmo com Newton não conseguindo
conseguindo explicar como que funciona não consegui explicar a órbita de Mercúrio, os cientistas da época não pegaram a teoria do Newton e jogaram no lixo. Então isso mostra que, historicamente, o falsificacionismo não se sustenta tanto. Você não joga fora todas essas questões. E é importante falar que o Popper não defendia uma versão que era tão rigorosa assim do falsificacionismo. E ele vai tentar distinguir a ciência e a não ciência por 2 critérios. Um que é a lógica e outro que ele vai chamar de metodológico, de forma geral. A lógica vai dizer que devem existir diferentes maneiras de admitir que o mundo é diferente da teoria. Então, para você ter uma teoria científica, você tem que fazer isso. Então, diferente, por exemplo, do que a gente já estava falando, né, do Descartes, que ele vai criticar essa questão de ir contra um pragmatismo religioso, por exemplo, de você dizer que aquilo é verdade porque é a tradição. Esse é um dos pontos aqui. Então, isso aqui já não seria ciência, segundo o próprio Popper. Só que se a gente pega isso e leva em conta alguns pontos que não são tidos como científicos pelo Popper e muito boa parte das pessoas do meio da ciência hoje. Então, por exemplo, a física de Aristóteles, a astrologia, ou a questão da psicanálise, todas essas questões aqui, elas levavam em conta que o mundo é diferente da teoria. Então, por isso aqui passa a ser ciência. E para evitar essa questão aqui, para não cair nesse ponto, ele vai trazer essas questões de ordem metodológica. Então ele vai falar que as teorias não podem ser modificadas ad hoc. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não pode criar uma justificativa que seja uma formulada exclusivamente para defender a teoria. A gente não pode tentar criar uma explicação só porque essa explicação consegue explicar aquela questão. Você não consegue tirar do nariz alguma justificativa para tentar responder aquilo. Então a gente teria que, de novo, continuar nessa questão de comparar com o mundo e da gente ficar em busca sempre de observações de forma bem genérica, assim. E aí a gente tem alguns problemas. Então, mesmo levando tudo isso em conta aqui, o Chalmers vai falar que boa parte da física não seria considerada boa ciência. E você não exclui as teorias que possuem dificuldades iniciais. Então, mesmo tendo essas dificuldades iniciais, a gente não joga isso fora. Você não joga essas teorias fora, como eu já disse. E aí outras pessoas tentaram pegar essa questão toda que o Popper traz e tentaram dar uma complementada. Uma dessas pessoas foi justamente o Lakatos, o Imre Lakatos. E ele vai falar pra gente, né? Ele vai criar uma noção que ele vai chamar de metodologia para programas de pesquisa científica, que vai tentar separar o que é refutação e o que ele vai chamar de anomalia. Segundo essa metodologia de programas de pesquisa científica, toda teoria ela é formada por um núcleo rígido e um cinturão protetor. O núcleo rígido seria a base principal daquela teoria, aquela questão que, se modificada, quebraria a teoria toda. E o que ele vai falar, então, dessa diferença, né, entre a refutação e a anomalia é justamente isso, que para você refutar, você tem que quebrar o núcleo rígido. E em volta desse núcleo rígido, você teria um cinturão protetor, que seriam outras teorias complementares àquele núcleo rígido, que poderiam ser modificadas sem problema. E esse cinturão que estaria de próximo, né, estaria de fato interagindo com as observações, com o meio ambiente, enfim. E ele que se modificaria mais. Então, as teorias não seriam descartadas logo de primeira, desde que o núcleo rígido dela continuasse intacto. Chalmers vai trazer pra gente, basicamente, é que você tem uma fraqueza, né? Justamente numa força normativa. Você não tem uma norma muito rígida para você defender isso. Então ele vai falar que, basicamente, que nenhum programa de pesquisa deveria ser rejeitado por falsificação. E porque o sucesso dele poderia estar quase chegando ali. Então como é que você sabe aquele meme que é tipo duas pessoas cavando e aí uma chega tá quase chegando no diamante, coisa do tipo? É meio que isso. Como é que você não sabe que o diamante vai estar naquela parede? Como é que você não sabe que tá chegando naquele lugar? E ele usou pra isso, né, episódios da história da física pra chegar nessa conclusão. Só que como é que a gente consegue aplicar isso aqui nas outras ciências? Quando a gente para pra ver o que não é físico, químico, enfim, então quando a gente para pra ver ciências humanas, como é que a gente sabe que povos e sociedades vão se enquadrar nisso? Como é que sistemas ecológicos se enquadram dentro da física, sendo que os objetos da física são muito mais simples do que tudo isso. E não tem como você observar isso aqui, tudo isso, só com essas observações mais simples. E aí tem uma piada, enfim, uma anedota que vai falar um pouco sobre isso, né, que é da vaca esférica. Essa anedota vai falar o seguinte: uma fazenda, as vacas pararam de dar leite
Haiti, ninguém consegue explicar. E aí eles vão chamar o pessoal mais inteligente da região pra responder. Chamaram uns físicos da universidade pra ir lá. Esses físicos passaram dias estudando as vacas e eles chegaram com a resposta. E a resposta deles foi: a gente sabe o que aconteceu aqui. Só que essa resposta só funciona pra vacas esféricas no vácuo. Então, é uma anedota muito engraçada, muito humorística, que talvez eu tenha tatuado ela, mas enfim, de tão engraçada que ela é. E isso tudo, pro Chalmers, é incapaz de você combater as pseudociências. Então, como isso tudo não é tão rígido assim também, né? Por não ser rígido e ao mesmo tempo por se basear só na física, que acaba excluindo várias outras ciências que não são físicas, que não são exatas, você não consegue separar de uma melhor forma o que é pseudociência e o que não é ciência. Se a gente seguir por esse caminho, a gente vai excluir um monte de ciência e ao mesmo tempo que a gente consegue abraçar várias outras que não são ciência mesmo, como os exemplos que eu já trouxe. E entra a pergunta: uma das coisas que pode estar complicando tudo isso é o fato que não tem um objetivo, uma meta para a ciência. E se não tem essa meta, como é que a gente consegue definir bem essa metodologia? Então, se a gente conseguir definir bem a meta da ciência, a gente vai conseguir chegar numa conclusão, e essa resposta vai vir no próximo vídeo da série. Então, se você quiser acompanhar, se inscreve aqui no canal. Aquele papo de sempre, deixa um gostei para ajudar, manda um comentário aí qualquer, só para dar uma movimentada nos comentários aqui, dar uma engajada. Se você quiser ver os outros vídeos sobre filosofia das ciências, pode clicar nesse card aqui. Se você quiser ir direto para a playlist da série anterior, do que é Ciência Final, pode clicar nesse outro card aqui e se inscreve aqui no canal clicando nesse outro botão. É isso, tchau!